Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Papo de Negócio, podcast realizado pela FIEP Jovem. E hoje nós vamos ter o prazer de receber aqui Francisco Luna, presidente do Sindipão, Paulinho Pereira, vice-presidente do Sindipão, e comigo aqui Meire Monteiro, vice-presidente da FIEP Jovem. Gostaria de perguntar para vocês, para iniciar, o que realmente é o Sindipão, como é que ele funciona e qual a importância dele para o setor de panificação. Boa tarde, Rodrigo. O Sindipão, né, ele está debaixo do guarda-chuva Pão. Pão, a gente tem o Sindipão, que eu sou o atual presidente, Francisco Luna. Nós temos aqui o nosso amigo Paulo Pereira, que é o presidente da IPP, associação, e temos a cooperativa, né? Então o Sindipão é o órgão mais legal, né? Aquele órgão que negocia, por exemplo, com o Sindicato dos Trabalhadores, né? Então é o órgão mais legal, que é parceiro aqui, é associado à FIEP, né? E... Paulinho, quer falar alguma coisa? Não, eu acho que Pão, como todo, o sindicato tem uma longa história, mais de 70 anos junto com essa casa aqui também, e estamos dentro do escopo cooperativa, associação e sindicato, trabalhando em prol da panificação do estado de Pernambuco. Maravilha. Gente, eu acho que as pessoas têm uma visão de que padaria é um modelo de negócio ainda muito artesanal, né? Que a gente sabe que não é. Padaria está dentro de uma indústria. Então, o que é que o associativismo, sob essa visão industrial, ela favorece, né? Caracteriza a padaria como um negócio de indústria de alimento, e o que é que vocês trabalham hoje para auxiliar aos empresários do segmento? Veja, a panificação ela é uma indústria, e tem que tentar ser uma indústria no aspecto positivo da palavra, né, de ter sistemas, métodos, de alcançar eficiência, produtividade, mas eu acho que a questão também de ser uma coisa artesanal, de ser uma coisa pequena, é uma coisa assim até boa, né, pra gente. E realmente são negócios muitas vezes com 7 pessoas, 10 pessoas, a minha, por exemplo, tem 30 pessoas, na produção especificamente tem 7. Então a gente tem que resgatar também a questão artesanal, né? De usar menos química, vamos dizer assim, né? De voltar às tradições. Por exemplo, na minha padaria a gente usa o levain, né? A massa madre, que é a fermentação natural, uma fermentação lenta, que traz mais saudabilidade ao pão. Então assim, a gente se equilibra. A gente é uma indústria buscando eficiência, buscando sistemas, métodos, a pré-pesagem, que é uma coisa importante pra gente, mas a gente também é aquele negócio pequenininho, que faz aquela coisinha... Em vez de, por exemplo, ter um pão de caixa que tem 2 meses de validade, nós tem 7 dias, não tem tanto produto químico, é mais saudável, né? Não foge muito não, Meire, da indústria de alimentos como um todo. A gente quer ganhar escala de produção, mas a gente quer voltar às origens para buscar sabor, saudabilidade, e acho que esse conceito de artesanal traz isso também juntos. Dentro do setor a gente tem grandes padarias, tem indústria de panificação e tem pequenas padarias, como Francisco bem colocou aqui. É isso, é procurar dentro de todos os processos que somos uma indústria, trabalhar da melhor maneira possível, mas buscando a saudabilidade, a fazer diferente. Quando a gente fala artesanal, relembra uma coisa que é feita em casa, com muito carinho, com tudo isso, mas a gente precisa de escala de produção e processo para viabilizar o negócio. O maquinário também, né? É Exato. importante. Vamos aproveitar então para descobrir a padaria de vocês, né? Falar um pouco aí do negócio que vocês têm nessa indústria, que é tudo que transforma uma coisa em outra é indústria, né? Então, obviamente, que uma padaria que transforma o trigo e outros produtos em tantas coisas diferentes é uma grande indústria aqui e um dos maiores sindicatos da FIEP. Eu queria conhecer um pouco mais, que você falasse um pouco mais da de vocês. Eu sou sócio fundador, né, da Vila Amizade, padaria artesanal localizada ali nas Graças. Acho que algumas pessoas conhecem, está aqui inclusive fazer um merchan, né, aqui ó, a caixinha. O cheirinho da mesa, vocês não vão sentir, mas o cheirinho da mesa tá maravilhoso. E a gente, eu não era de panificação, né? Eu trabalhei minha vida toda, dos 20 anos aos 30 e tanto, em construção civil. Meu pai tinha uma construtora, ainda tem, e uma incorporadora. E a gente, 8 anos atrás, decidiu mudar radicalmente os ramos, né? A gente foi para minha mãe, contando rapidamente aqui a história, né? Meu pai tinha construção, né? Incorporação. Mas construção civil, Rodrigo, inclusive, que é da área, né, sabe que ou está muito bom ou está muito ruim, né? É um termômetro da economia. E meu pai sempre pensou em alguma coisa mais perene, né? Ele tinha incorporação, ele fazia prédios para vender os apartamentos e tinha construtora que fazia restaurantes, lanchonetes, pequenas indústrias, casas. E sempre que ele fazia algo na área de alimentação, ele ficava, pô, isso aqui
tá num ponto legal, um fluxo legal, isso aqui vai pegar. Então, a coisa foi evoluindo, minha mãe ficou com essa casa de herança, nas Graças, um ponto muito legal. E 8 anos atrás a gente acabou inaugurando a Vila Amizade, agora temos uma segunda unidade na Praça Casa Forte. E é isso, minha pequena indústria é a Vila Amizade. Maravilha. Que bacana. Padaria Santo Antônio foi a nossa primeira, está fazendo 61 anos esse ano, 60 anos o ano passado. Meu pai era funcionário de padaria. Em 1964, quando ele sai da padaria, não existia muito maquinário naquela época, então ele ficou com uma máquina. A divisão entre os funcionários, ele ficou com uma máquina. E a partir daí, ele sabia fazer pão, foi empreendendo. Então, em 64, ele lança a Padaria Santo Antônio, que temos 2 unidades na Zona Norte. Temos a Mamãeone, que também somos sócios, que era um jeito carinhoso que eu chamava minha mãe Ivone. As pessoas perguntam, Paulinho, One é inglês, é primeiro? Não tem nada a ver não, é regional, é One de Ivone, realmente. É familiar, é caseiro. Exato. Que maravilha. Veja só, e unir essa tradição com se adaptar, né? Desde 64 no ramo de padaria, né? Mas o trigo é uma commodity, então ele flutua com o mercado financeiro. Como é que vocês fazem para ajustar o preço final para o cliente? Deixa eu te falar um pouquinho de commodity, porque o pessoal acha que aumentou o trigo, ou aumentou o dólar, ou baixou o dólar, vai ter um efeito imediato. Nem, às vezes não é desse jeito, porque está regulado o mercado financeiro, mas está regulado como qualquer coisa, procura Sim. e oferta. E a gente, graças a Deus, está tendo boas colheitas de trigo no mundo, ficou um pouquinho perene, mesmo com todo esse aumento e baixada de dólar. Os custos realmente, o maior custo de matéria-prima da gente numa padaria tradicional é o trigo, mas tem muito mais coisa envolvida. Uma pessoa que trabalha com croissant vai ter como é o caso de Francisco, vai ter um grande custo de manteiga. Quem trabalha com pizza vai ter um grande custo de queijo. Mas veja, dentro de uma padaria tradicional, o maior custo, matéria-prima, farinha de trigo. Mas graças a Deus as colheitas foram generosas com a gente, então a gente conseguiu, com toda essa subida e descida do dólar, passar por isso sem sofrer muito. Você falou muito bem, né? Ele varia não com o dólar, e com a oferta e a demanda. Eu lembro que quando começou aquela guerra da Rússia com a Ucrânia, ali o preço do trigo disparou, né? Exato. Inclusive no mercado financeiro eu investi numa empresa relacionada a que trabalhava diretamente com trigo, porque o preço dela ficou baratíssimo, né? Sabe como o mercado flutua, né? E é interessante isso de vocês terem que estar acompanhando esse processo e se adaptando, né? Como toda indústria. Na época da guerra da Ucrânia e da Rússia, do começo da guerra, né? Que a guerra ainda, infelizmente, ainda está rolando, eu lembro que chegou a R$140 o saco de 25 quilos de farinha. E graças a Deus, desde então, não baixou o que era, mas está ali 80 e tanto, R$90 o saco, então assim, está dando para trabalhar, né? Então ainda não voltou ao original? Não, quando eu comecei em padaria, há 7 anos e meio atrás, eu lembro que o saco de 25 quilos era R$40. Atualmente está R$90, por aí. Então, mais do que dobrou, né, em 7 anos. Eu acho que seguiu mais ou menos a inflação, né? Mas chegou no momento que foi 140, então mais do que triplicou. E aí depois voltou e está assim, mais ou menos comportado recentemente. E o maior parceiro de trigo da gente é a Argentina. Então, o Mercosul tem um papel muito importante nisso. A gente tem uma política de proteção ao trigo junto com a questão da soja. A gente não aumenta muito o plantio de trigo e eles não aumentam muito o plantio de soja. Mas a gente fica também muito à mercê da questão política na Argentina. Então já tem uma linha que defende melhorar nosso plantio e aumentar a quantidade de hectares plantados para a gente não ficar tão dependente da Argentina. Sim. A crise, na verdade, ela pegou tudo, né? Porque tinha uma preocupação com fertilizante, tinha uma preocupação com trigo, tinha uma preocupação com diversas áreas, sendo que o Brasil, por ser essa potência agro, acabou que amortizou essa questão mais rapidamente, se eu não me engano, né? Exato. Vocês estão dentro, podem... Na verdade o Brasil ele produz trigo, mas assim, produz, eu não tenho os números agora, acho que 20%, 30% da demanda interna, né? Então a gente tem que realmente importar o trigo, né? E a Ucrânia, por exemplo, ainda é um grande importador, né? Então sofreu muito na época do começo da guerra,
mas as coisas depois se organizaram, né? O mercado com o tempo se organiza, traz trigo de outro canto, né? E melhorou um pouco. E a gente fez o primeiro plantio de trigo no Ceará, já teve a colheita, está dando um bom resultado, quer dizer, acabou com essa questão de trigo só ser plantado em áreas frias, não. A gente já tem uma semente que é resistente a um pouco mais ao calor e já deu um bom resultado. Eu acho que vai ter um bom futuro. Que bacana. E associado a essas questões da economia, o que é que o sindicato ele consegue intervir para facilitar essas negociações? Veja, a gente como sindicato, associação e cooperativa, a gente está sempre buscando soluções, né, para os nossos negócios, porque a gente sozinho a gente não é nada, mas junto a gente consegue várias coisas. Então a gente já tem algumas compras coletivas junto de sacola, de saco PP, e a gente está pensando, como alguns estados fazem, em fazer um grupo coletivo de compras maior, né? Para comprar diversos insumos, com descontos aí de 5%, 10%, o pessoal consegue até 15%, 20%, dependendo do insumo. Né? Então a gente está modulando, eu, Paulinho e alguns diretores, um grupo de compra. Já temos alguns parceiros aí na área de TI. E se Deus quiser, ainda esse ano a gente está com esse grupo girando para reduzir um pouquinho os custos para a gente e repassar para o consumidor. Né? Bacana. O tá junto, Mary, eu acho que é muito importante. Dentro de um órgão de credibilidade, sindicato é o órgão mais forte legalmente que representa a gente. E temos a associação e a cooperativa, que tem um novo presidente que é Rafael, está assumindo agora há pouco, mas todos os 3 presidentes trabalhando juntos, sabendo o papel de cada um. Eu acho que em qualquer ramo de negócio, qualquer segmento, indústria ou não, se eu tivesse um negócio, eu procuraria o órgão de classe que era responsável, porque a gente vê que quando vem um desajuste na economia, qualquer coisa que sai do normal, todo mundo sofre, mas quem está fora dos órgãos de classe sofre muito mais, porque falta informação, falta poder de barganhar alguma coisa, às vezes falta até conhecimento necessário do cenário para tomar algumas decisões. Eu acho que qualquer segmento, onde você se estabelecer, procure o órgão responsável, que não tem nada a perder. Esses são muitos desafios do setor, né? Essa questão do... Perfeito, Paulinho. Eu vejo muito desse jeito também, que, por exemplo, você estando dentro da casa, além de você estar junto, por exemplo, de onde se formam os profissionais, estar junto de onde você pode contratá-los, né? Porque eles são formados aqui no Senai, você tem todo o acesso a todo um sistema que vai lhe ajudar e que vai lhe apoiar, inclusive, né, em convenções e etc., de salários. Então você tem o apoio total, né, de uma instituição ao seu lado, em vez de você estar sozinho. Além disso, você tem seus amigos, né, seus parceiros de sindicato, que vão lhe dar os insights que você vai aprender junto. Exato. Não tem como. Existe uma ideia de, como fosse assim, você está no sindicato, está com seus concorrentes. Eu descobri que eu tenho vários amigos ali que eu consigo encarar desafios maiores com eles. Né? Exato. Eu gosto de contar a história, mas deixa eu falar sobre isso. A gente não anda o tempo todo com a câmera, né? Naquele tempo não era nem tão comum, né? A gente não tinha tudo no celular. E tem histórias que foram perdidas, mas assim, está registrado na mente. Vários amigos de papai que tinham pequenas padarias que deixaram de tê-las e diziam assim: eu me arrependi de não estar até hoje no órgão de classe. Fulano que estava no órgão de classe, Paulo, não está até hoje com você lá. Eu que não estava, deixei de ser empresário. Quer dizer, ele teve o conhecimento tardio, infelizmente, que o órgão de classe, no caso o sindicato, faz a diferença para a gente estar junto, para a gente defender nosso interesse e discutir essas coisas do dia a dia da gente. Eu acho que o meu caso, por exemplo, Rodrigo e Meire, é bem simbólico. Como eu falei agora há pouco, eu era de construção civil, nunca trabalhei nem perto de alimentação, muito menos de padaria. Entrei em padaria, foi uma coisa que a gente foi fazendo, de repente, quando eu me vi, estava dentro de uma padaria. E pequenas coisas, questões tributárias, questões trabalhistas, quem é que conserta isso, como é que faz aquilo, como é que tira uma licença X. E um dia um consultor que eu tinha disse: vamos lá no sindicato que eu vou dar uma palestra. Eu disse: no sindicato fazer o quê? Vamos. Aí fui no sindicato, né, conheci Paulinho, conheci o pessoal, fui via reunião lá. E aí comecei a me enturmar, né? E isso foi muito importante. Entrei no grupo de WhatsApp, e aí, pessoal, quem é que vende isso? Quem é que vende aquilo? Quem é que conserta isso? Quem é que conserta aquilo? E essas pequenas coisas que para quem está dentro é tão óbvio, mas para quem está fora é difícil conseguir essas informações. E um outro exemplo que eu posso dar, por exemplo, panificação em Pernambuco tem um benefício fiscal de ICMS, que até foi o pessoal que conseguiu, o Paulinho, o pessoal mais antigo, e
quem não está lá na associação, no sindicato, nem sabe que existe esse benefício e paga um ICMS bem mais caro. Então, assim, uma informação que o contador muitas vezes não sabe, o panificador não sabe, e a pessoa está pagando milhares de reais a mais por mês porque não tem essa informação. A classificação de produto é uma caixinha de surpresa, Isso. né? Então, a gente também sabe... essa parte de classificação de produto, você depende como você classifica, aumenta o imposto de baixo. Não é não pagar imposto, não é só negar, né? Não. É classificar da forma correta para pagar o imposto certo. Exatamente. Você vê no momento de mudança, né, no momento de dúvida, você teve todo um apoio ali que acabou culminando na sua decisão final. Com certeza. Graças ao É a diferença, sindicato. né? De estar junto ou estar sozinho. Quando o Francisco foi lá no sindicato, eu me lembro que eu fui fazer uma visita à padaria dele. E, graças a Deus, ele logo se associou a gente. E eu me lembro, fora da padaria dele, conversando com ele e o pai dele. E o pai dele já acreditava no movimento, porque fazia parte no segmento da construção civil. Né? Meu pai sempre foi muito ligado à ADEME, né, que é a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário, né, quando ele trabalhava com construção. E atuava também junto no Sinduscom, questões de junto ao Sindicato dos Trabalhadores, mas ele é mais ligado à ADEME. E sempre deu muita importância para o associativismo. E eu também ia na ADEME. Até para a felicidade da gente, está lá hoje e está como presidente do sindicato, né? Isso aí, maravilha. E está aqui conosco. Está aqui conosco. Então, e a gente falou, vocês pincelaram muito rapidamente de vários desafios. Então, qual é hoje o principal desafio da indústria de panificação? É o gás, é o preço do pãozinho, é o concorrente? Olha, a gente tem diversos desafios, né? Questões tributárias, tudo que acontece, preço de equipamento, falta de financiamento, juros altos. Mas eu acho que se você perguntar 10 panificadores, 9 vão dizer que a grande dificuldade no momento é mão de obra. É a falta do padeiro. Isso. As gerações mais novas, a maioria não quer trabalhar com panificação, né? É aquele trabalho braçal. Começa muito cedo e começa cedo. A maioria não quer trabalhar. Está muito difícil, assim. Para atender a gente até consegue gente, mas para produção, para padaria, está cada vez mais difícil. Vai, Paulinho? Pegou aquela fama, o Rodrigo Med, padeiro acorda de madrugada, já assusta, né? Já dá uma assustada nisso. Mas a questão da falta de mão de obra tá latente aí para todo segmento, para uma indústria, que é uma indústria menor como a nossa, a gente sente um pouco mais. Eu acho que o incentivo ao trabalho tem que ser feito de forma diferente. A gente sabe que existem programas sociais e são importantíssimos para quem tem a necessidade, para quem passa fome. Mas a gente tem que incentivar de forma diferente o trabalho formal e esses auxílios sejam de uma forma temporária, gradativa, para você ir avançando e assinar a carteira. Eu acredito na distribuição de renda e de riqueza através do trabalho. E a gente tem que incentivar o trabalho, porque, veja, qual o futuro? Se a gente pegar isso que Chico está dizendo, dessa característica da geração que está chegando, eu não acredito, porque eu estou na frente de 3 jovens aqui, mas veja, quem é que vai ser o empresário do futuro? Aí a gente começa a se perguntar. E se a gente não mudar isso, quem vai trabalhar? Quando a gente pega um salário mínimo, é muito pouco para quem recebe. É um herói quem vive com salário mínimo. Mas é muito para quem paga vários salários mínimos junto com toda a carga que vem envolvida. Exatamente. Então, tem 2 lados que a gente tem que levar em consideração. Qual o papel do governo nisso? Como é que eu incentivo o trabalho formal? Como é que eu possa incentivar, assinar a carteira e dizer assim, vale a pena ter um trabalho formal para meu futuro? Essa é uma discussão que vale a pena, a gente tem que estar envolvido, porque é o futuro do nosso país, é o futuro das nossas empresas, é o futuro de uma nova geração que está chegando aí e a gente precisa participar desse debate de uma maneira séria. É a carga tributária que a gente sofre de diversas formas. Uma delas quando a gente paga o salário de um funcionário, a gente todos aqui somos industriais, na verdade a gente sabe que paga o dobro. Porque quando você bota os encargos e tudo, e os feriados, férias, etc., todos os benefícios, aquele número daquele salário mínimo, ele dobra a maioria das vezes. E tem várias contas em relação... Já teve ano que mais que dobrou, chegou a 103%, 104%, 105%. Então, a dificuldade de você... parte desse dinheiro poderia estar indo diretamente ao funcionário, melhorando a vida dele e a satisfação dele acabar melhorando também a vida da indústria, do comércio. Uma conta bem rápida. A gente não vai aqui perder tempo fazendo essa conta, mas de uma forma grosseira e rápida. Se a gente pudesse, dentro da lei, pagar, ao invés de um salário mínimo, 1,5 do salário mínimo ao trabalhador
e aqueles outros 50% do excedente, você pode fazer a conta que você dá todos os benefícios que o governo dá. Então a gente poderia separar o FGTS, eu poderia fazer uma previdência privada equivalente com o que ele receber. Eu estou fazendo um planejamento aí de 30 anos, uma coisa dentro da nossa realidade, porque tem tanta gente que talvez contribua com 30 anos e não sabe o que é que vai acontecer no futuro. Isso só é fazer um seguro relacionado a Deus o livre, acontecer um acidente ou alguma coisa que o INSS vai lhe dar a cobertura, também lhe dá a cobertura. Então veja, isso a gente está falando com a metade do salário mínimo. A outra metade podia fazer já parte da base realmente salarial. Ao invés de você ganhar um salário mínimo, era um salário mínimo e meio, mas com o mesmo custo para a empresa, dando uma condição melhor ao trabalhador. E dentro do segmento de vocês, eu acho que esse paradoxo que a gente vive, ele fica mais latente. Porque, assim, por exemplo, eu entendo a gastronomia como um todo, né? A gente, na nossa empresa, a gente é um entusiasta do segmento da gastronomia. A gente entende que é uma porta de reinvenção, né? Então, assim, a gente vê na pandemia muitos restaurantes, muitos estabelecimentos de festa que fecharam. As pessoas foram para fazer de forma independente o seu brigadeiro, o seu bolo, né? E, veja, ao mesmo tempo que você tem um segmento onde você potencialmente se reinventa de uma forma muito rápida e se capitaliza, você tem a indústria, por exemplo, de panificação que está precisando de mão de obra. Então, por que essas pessoas não se motivam a ser funcionários, né, a trabalharem? E por que o empresário não consegue absorver toda essa mão de obra? Né? Então, eu acho que a disfuncionalidade da nossa economia, da economia brasileira hoje em dia é o seguinte: você tem muita gente para entregar e pouca gente para produzir, né? Porque as estruturas industriais, as grandes estruturas que não podem ser informais, obviamente, elas são muito penalizadas pela carga tributária, né? Então, estruturas informais que funcionam para entrega, para você fazer um brigadeiro, fazer uma coisa pequena, ok, mas uma estrutura que precisa de muita gente, como indústria, ela é muito penalizada e ela acaba sendo não atrativa, né? Para as pessoas. E Paulinho falou aí da inclusão social através do trabalho. Padaria e farmácia, assim, aquela coisa tem que ter um em cada esquina, né? Exato. É essencial. A padaria, acho que até mais, se a gente for contar, sem dúvida mais. Então, assim, realmente é uma ferramenta de inclusão se conseguir dar acesso às pessoas trabalharem lá. Né? Rodrigo, dentro da indústria, a gente dá a maior quantidade do primeiro emprego. Dentro da indústria, do primeiro emprego, quando a gente fala de micro e pequena empresa. E a gente está buscando no mercado de trabalho 50 a mais. Com a dificuldade de mão de obra, quer dizer, a gente está pegando pessoal que até um tempo atrás estava com uma dificuldade enorme de retornar ao mercado de trabalho. A gente está dizendo, a gente está buscando vocês para tentar se contrapor um pouco à falta de mão de obra. Perfeito. Eu vou mudar um pouco de assunto para a gente falar de modernidade aqui. Pão low carb, pão vegano, pão sem glúten. O que é que tem de novo? O que é que vocês poderiam falar um pouco pra gente sobre isso? Eu queria saber se já inventaram um pão que não engorda. Me conte. Deixa eu falar. Você fala da inovação, eu falo do pão que não engorda. Precisa dessa ciência. Eu brinco, Mary, que tudo engorda, menos água e vento, tudo engorda, mas água e vento com demasia mata. Não é isso? Você vai pesquisar, o cabo morreu de tanto tomar água, morreu de uma ventania, não sei o que, tá lá. Você vai procurar na internet. É a questão de quantidade. Claro que Chico vai explicar que tem vários tipos de cereais, tem vários tipos de produtos novos ligados à saudabilidade, mas está muito ligado à quantidade, à necessidade diária de caloria da gente, e a gente saber, com uma discussão séria, o que é que a gente está comendo. Estou batendo muito em discussão séria, porque é um dos problemas do país da gente. Falta de discussão séria em todos os sentidos. É a discussão e a ação conjunta. Mas veja, tem gente que fala de produto integral, não sabe nem o que está falando. O que é integral? Qual é a quantidade? A gente vai ter uma legislação agora há pouco. Qual é o tipo de cereal que está sendo usado? A farinha integral que está sendo usada é uma farinha integral do grão moído conjunto, que é o total, ou é uma farinha que a gente passou por todas as etapas e depois se junta? Chico vai falar um pouquinho sobre isso, mas lhe dizendo, viu? Tudo engorda, menos água e vento, em demasia mata. Mas pão engorda muito pouco, porque assim, quando a gente faz uma comparação, algumas crendices com a tapioca, ele é muito mais saudável em relação à tapioca. Não quero aqui falar mal de tapioca, de macaxeira, de nada, mas meu pãozinho, eu como ele puro com café. Agora, vá comer um cuscuz seco, uma macaxeira seca, um inhame seco e uma tapioca seca que
fica um pouquinho engasgado, né, Tem Chico? que botar mais caloria ali para ficar palatável. Exato, Eu acho que vai acontecer com pão o que aconteceu com ovo, né? Quando eu era criança, ovo você podia comer uma vez por semana e olha lá, né? Porque era um colesterol absurdo. Você comesse 3 ovos por semana, você ia morrer de coração com 30 anos de idade, né? E hoje em dia, ovo é a proteína mais saudável, né? Todo mundo que vai pra academia diz, não, eu como 5 ovos por dia, é uma proteína completa, tem todos os aminoácidos e tudo. E eu acho que pão já virou um pouquinho a chave, né? Já não é mais tão vilão. As pessoas já estão entendendo que se você faz um pão de qualidade, um pão eventualmente de fermentação natural, você usa um trigo bom, o pão ele tem um teor de proteína, um teor de vitaminas. Se você usa farinha integral, ou pelo menos uma parte da mistura ali é com farinha integral, você tem fibras também, você tem minerais. O pão é um alimento completo, tem carboidrato, tem proteína, tem fibras. Então eu acho que o pão não é esse vilão. A gente já passou um pouco por essa fase do pão vilão, ainda não é muita gente. Existem pessoas realmente celíacas que têm intolerância ao pão, 1% da população, 2%. 1%. A estimativa é 1%. Mas eu acho que a maioria é aquele negócio, o pão me fez mal, a pessoa come 5 pães, você comeu 5 pães, aí realmente, talvez pode pesar um pouco, né? Mas se você comer um pão de qualidade, e a gente luta por isso, um pão com bons ingredientes, não vai lhe fazer mal, a não ser que realmente você seja celíaco. Você vai estar ingerindo muitas fibras, muita proteína, é um produto completo. Se você não for celíaco, Chico, e tem muita gente que diz, mas eu não sou celíaco e tenho algum problema porque eu tenho alguma intolerância. Um pão feito com a fermentação longa, só isso, só com a fermentação longa, já dá uma saudabilidade totalmente diferente em relação à digestão. Só na questão dele ter uma fermentação. Então, veja, é saber onde você está comprando, procedência, qualidade, matéria-prima usada, processo, que isso vai ajudar muito. Eu concordo muito com o Chico nessa questão e eu tenho visto também isso mudar aos poucos. Antigamente o pessoal realmente está comendo pão como se fosse Na verdade, a gente tem que saber o quanto de carboidrato, quanto de gordura, quanto de proteína está se consumindo no dia, né? E o pão ele pode ser um pão com mais fibra, com menos fibra. Tudo isso são escolhas, né? Como você disse, Paulinho. Não existe alimento nenhum vilão, na real é essa. Né? Essa questão da alimentação, como a gente é apaixonado nessa área de gastronomia, você pode pegar a sua alimentação de um dia, repetir ela no outro dia, com um teor glicêmico totalmente diferente, só você mudando a ordem que você vai comer. Então veja como a gente precisa saber o que é que a gente está dizendo. Se eu pegar meu café da manhã, meu almoço e meu jantar de hoje, repeti-lo amanhã, mas eu repetir de uma maneira diferente, que eu combine o que eu como primeiro, com o nível glicêmico mais baixo, o que é que tem mais vai me trazer um ganho nisso. Aqui, um índice glicêmico mais baixo, eu vou comer o primeiro para depois fazer as misturas. Se eu entender um pouquinho disso, eu já tenho um ganho. Imagine o restante, né? Pois é. Olha, alimentação é igual a política pública. Acho que todo mundo deveria aprender na educação de base. Exato. Né? Então, aproveitando que a conversa está gourmetizada, me diga aí qual é a receitinha pão na chapa com café para as políticas sociais que a gente pode movimentar a indústria, melhorar as condições da indústria de panificação. Tem alguma receita? Pão na chapa? Eu vou colocar o pão na chapa, Chico vai puxar o pão na chapa, mas eu vou falar de um programa que a gente entende, que a gente queria colocar o pão na merenda escolar do Estado e levar essa discussão desde cedo, porque eu acho que tem que ser uma política pública mesmo. Eu tenho que dar um produto de qualidade, discutir. A gente tem um programa que é único no Brasil. Alguns estados conseguiram copiar e até agora não conseguiram isso, que é colocar o pão na merenda escolar do Estado. Então, Pernambuco é pioneiro. Que coisa boa. E a gente brigou muito para ter um pão fresco lá. Porque o pão que, antes da gente chegar lá, a validade do pão era 30 dias. Então, uma criança que precisava do pão para o dia, para que comprar uma coisa com 30 dias cheia de química? Que é isso, é química, não tem jeito. A gente falando de saudabilidade, se a gente tirar conservante já é um grande ganho. Então a gente brigou muito em relação a isso e já colocar uma coisa diferente, com uma discussão diferente. O pão na chapa, tudo essas variações, Chico fala um pouco mais. Deixa eu só botar uma vírgula aqui para parabenizar o Sindipão e Paulinho também, porque isso foi um feito histórico. Todo mundo aqui dentro da casa sabe que Pernambuco conquistou esse projeto, né, para a população através do sindicato.
Foi uma grande briga uma grande briga, uma briga boa, e a gente está perto da federação, está perto do poder público, porque a gente tem que estar ajudando a mostrar essa realidade. Às vezes, quem está lá do outro lado, vamos dizer, da indústria, do balcão, não entende. É isso, é dizer assim, aqui a gente pode fazer uma coisa diferente, uma coisa mais barata e trazer junto, mas foi uma grande briga política para consegui-lo, não foi fácil. E a gente percebe hoje que existe uma sinergia cada vez maior, né, da federação com o setor político, com o setor econômico, com a mídia, com tudo. Então, eu acho que o nosso trabalho diário aqui dentro da federação, acho que a gente vai ter cada vez mais facilidade de tomar esse tipo de ação. Mas, e o pão na chapa? Não, eu acho que tudo que o governo puder compreender as nossas dificuldades e nos ajudar, a questão tributária, por exemplo, que eu falei que a gente conseguiu faz uns 10 anos, Paulinho? A gente conseguiu um benefício muito interessante também, eu acho que é o melhor do Brasil em relação a ICMS. Eu acho que o governo, a questão da merenda escolar, o que puder estar junto da gente, ajudando, tem o gás natural da Copergás, que é uma briga da indústria aí para estar sempre em preços mais competitivos, que a gente usa bastante também. Então, tudo que o governo puder nos ajudar nessa questão de mão de obra também é importante, né? A gente, juntamente com a federação, está sempre tentando estar junto do governo do estado aí, das prefeituras, para ter todo esse tipo de ação. Deixa eu detalhar um pouco mais o que Chico falou. Quem está fora do Simples Nacional, dentro do setor da gente, onde se paga menos ICMS no Brasil, é aqui em Pernambuco. E foi um projeto que teve apoio aqui da Casa da Federação. A gente levou para o governo do estado. E onde é que o governo do estado ganha com isso? Que foi um projeto para ser ganha-ganha. Era para o pessoal comprar farinha de trigo oficial. Uma farinha de trigo com nota fiscal. Porque a gente queria tirar o pessoal que era da informalidade. A gente está querendo tirar as padarias da informalidade. Não existia o MEI naquela época. E a gente quer que ela se torne formal. Então se compra com farinha, com matéria-prima, se compra farinha de trigo com nota fiscal, o governo do estado ganha e a gente dá um incentivo. Esse foi o programa que Chico falou. Sobre a merenda escolar, de pão na chapa, de tudo que pode ser agregado, dentro das regiões a gente tem vários potenciais, queijo, leite, coisas que combinam muito com pão. O pão na chapa pode ser feito com requeijão, talvez feito com um leite, claro que tem que ter uma indústria envolvida, mas feito com leite de procedência, todo acompanhamento, que a gente tente fazer uma coisa diferente, porque, como eu lhe disse, combinar o pão é muito fácil numa alimentação. Né? Ele combina com quase tudo. Né? E é quase bom demais. Tudo, E o que é que vocês veem para o futuro da panificação? Já está falando de inovação, de indústria, de produto novo, da indústria de alimentos. Como é que vocês imaginam o futuro, né? Como é que vai ser a padaria do futuro, a padaria do amanhã, daqui a 10 anos? O que é que vocês imaginam? Eu acho que, para começar, uma grande vantagem da panificação é o seguinte: você tem diversos setores que você diz, sei lá, o cara que vendia CD, depois o cara que vendia DVD, depois, sei lá, shopping, aí chegou, entrega, lojas virtuais. Padaria é um negócio que a gente sabe que vai continuar existindo, com certeza, pelos próximos 50, 100, 200, 1000 anos. Então isso a gente tem certeza. Como vai ser, eu acho que é um pouco essa volta às origens, né? De você voltar à fermentação natural, que é uma coisa que já é forte na Europa, mas vem surgindo cada vez mais no Brasil. De você voltar a ser aquele espaço, por mais que seja uma indústria que busque eficiência, que busque sistemas, processos, organização, mas voltar a ser aquele ambiente que a gente tinha aquela memória na nossa infância, né? Aquele ambiente aconchegante, aquele ambiente gostoso, aquele ambiente, de certa forma, de alimentos artesanais, se preocupando com o gosto, obviamente, mas com a saúde. Então, eu acho que a padaria do futuro vai ser assim. Um espaço de convivência familiar. Um espaço de convivência. Deixa eu completar, Chico, essa questão. A gente vai sofrer mudança como tudo vai sofrer, que você falou, mas essa questão, se vai em média numa padaria 14 vezes por mês. Claro, se eu preciso mais de farmácia, é uma coisa, mas estou dizendo, um público normal, ele vai em média 14... Há quem vá 30, viu? Vai 30. Há quem vá 30 todos os dias, é a média. Então, veja, por quê? Porque você ainda escolhe o fio para fatiar, você diz se quer seu pão branquinho ou mais moreninho, você conversa um pouco, você revê amigos.
Isso não vai mudar. Eu espero que quando mudar, daqui a 200 anos, 300 anos, eu não vou estar tentando prever, mas eu acho que a necessidade humana em relação a isso não vai mudar muito. Então, eu acho que padaria vai continuar sendo um encontro... nem a gente vai deixar de comer, nem de se juntar com os amigos. E nem vai ter pãozinho entregue por drone, né? Então, a gente estava brincando aqui. Não haverá. Daqui a 100 anos, 200... Pois é, eu acho que é uma área de convivência também, né? Isso. E qualquer jeito, assim, você não vai comprar o queijo num lugar, o presunto no outro, a manteiga numa... A padaria, ela envolve uma gama de produtos, né? E às vezes você consegue resolver uma grande parte do que você precisa para o seu dia, para sua semana, numa padaria. Minha filha, quando eu digo vamos para a padaria, ela sai correndo na mesma hora. E você ir várias vezes ao mesmo lugar, num curto espaço de tempo, cria uma ligação de confiança, né? Então, assim, eu fico muito mais tranquilo em comprar um queijo coalho numa padaria do que comprar um queijo coalho em outro local. O cliente fala, minha padaria, né? Vou ali na minha padaria. Ele realmente cria uma fidelização, todo mundo conhece ele, os funcionários já conhecem. Fulano gosta do queijo assim, gosta do pãozinho assado. Cria afeto, o sentimento. Ela sai correndo para dentro da padaria, tá? Só para que fique claro. Ela fica ali olhando, ela gosta de salgadinhos, né, e tal, e fica ali. É realmente uma área de convivência. Um momento de afeto, como ele disse. Agora é a hora das histórias, pra gente chegar no final do bate-papo, Paulinho. Eu sei que você é bom de história. História com o Paulinho. Deve ter algumas não, o Chico deve ter... É proporcional, ele tem menos tempo, mas ele tem muita história. Pode começar, Chico, a gente vai contando história e vai se completando aqui. Os perrengues a gente nunca esquece, né, meu velho? Eu brinco que, assim, se você conversar com o dono de padaria, ele disser, teve um elefante que entrou na minha padaria amanhã. Leva em consideração que pode ter sido uma vaca gorda, ele aumentou um pouquinho, porque tem panificador que gosta de dar uma florida, ele não mente, mas ele romantiza a história se for necessário. Sim. Mas assim, por quê? Porque ele convive com tanta gente e faz parte da vida de tanta gente que ele tem um monte de história dele e dos outros para contar. Então, tem coisa assim que surpreende e quando as convenções da gente, a gente com o órgão de classe que a gente tem, que é a BIP, a gente se encontra 2 vezes por ano nacionalmente. Se tornou todo mundo amigo. E assim, as histórias vão se repetindo, cada um com a sua região, coisa diferente, mas tem muita história para contar. Chico, começa com o teu perrengue. Eu lembrei um perrengue que eu passei logo no começo, um perrengue até, acho que Paulinho, espero que conte um mais bem-humorado, mas um perrengue nosso foi o seguinte, a gente começou padaria em junho de 2017, negócio novo, negócio que ninguém conhecia, então aquilo ali começou tendo um prejuízo, daqui a pouco, um ano depois, começou a empatar. Quando começou a dar o primeiro lucrozinho, que a gente estourou um champanhe, esse mês fechou no azul, começou a pandemia, né? E aí foi uma coisa impressionante, foi um negócio que eu recebia na época cerca de 500 clientes por dia, acho que foi em março de 2020, né? Aquela época que foi a primeira onda mais forte. Uma semana depois, 10 dias depois, estava recebendo 30 pessoas no dia, aquilo tudo vazio, tira as mesas, né? A gente não fechou, né? Porque a gente era um serviço essencial, não é, né? Mas foi uma coisa impressionante, corre para lá, corre para cá, tá fazendo o quê, como é, como não é, e foi um perrengue, foi complicado para fechar as contas, pega empréstimo aqui, empréstimo ali, e eu sou um cara bem organizado, sempre trabalhei com reserva de emergência, mas foi um perrengue. Foi a pandemia, se não tivesse acabado ali para junho, julho começou a melhorar um pouco, teria sido complicado. Pois eu vou lhe dizer, uma das minhas fugas de casa era para padaria. Eu acho que eu demorava 1 hora na padaria. Eu ia olhando primeiro o pão, depois o queijo, era tudo sem pressa, né? Porque você não podia ir para canto nenhum. Você ir para uma padaria para mim já era massa. Mas é lógico que imagino como deve ter caído. Porque a minha padaria, cada local tem um perfil, né? A minha padaria, ela tem muito forte a lanchonete, né? A cafeteria. Sim. Grande parte do meu faturamento é o pessoal sentando para conversar, comer o pão na chapa, o misto quente, né? Tem padaria que é mais... acaba sendo um mercado da região. Aquela eu acho que sofreu bem menos, né? Pegando essa história de Chico da pandemia, era o perfil da padaria, que se era subúrbio ou não, porque no subúrbio a gente tinha mais movimento de gente na rua. E teve um fato interessante, nunca se abriu tanto padaria, Rodrigo e Médio. Por quê? Porque se esse serviço é essencial, muita gente disse, rapaz, quanto tempo vai durar essa pandemia? Que a gente achava que era uma coisa rápida. Eu vou abrir uma coisa relacionada com alimentação.
para ver se eu consigo ter uma renda, porque é uma coisa nova para todo mundo, né? Sobre história de padaria, temos várias, assim, dos clientes nossos. Teve alguns clientes que já chegaram a algumas padarias e pediram para tirar você pode tirar a coxinha da prateleira. Aí o dono de padaria disse, por quê? Disse, porque minha filha é apaixonada. Isso é sério. É apaixonado e eu queria, quando você chegasse, você tirasse de lá. Olha, tem um lado bom que gosta da coxinha, mas veja, eu não vou poder tirar da exposição. Mas você não pode fazer isso por mim, não. É cara da minha mãe. Aí, assim, você passa por isso com o pedido do cliente. A gente tem que levar em consideração que, como é uma extensão da casa dele, às vezes já acontecem coisas absurdas, né? O cliente chegar na sua padaria com a toalhazinha, com a escova de dente, com a pasta de dente e usar aquela parte ali do seu banheiro como uma parte da casa dele. Não é uma extensão da casa. Como você vai coibir isso, né? De padaria, de história de padaria, de padeiros, a gente tem inúmeras nos órgãos de classe, nas reuniões da gente. Acho que tem algumas que não podem contar aqui. Não pode contar, não é que envolva nada absurdo. Tem coisas engraçadas assim no meio, mas assim... Não é nada que você não possa contar à sua esposa, vamos lá, vamos dizer assim, ou vice-versa, mas tem muita história engraçada. Perrengue. Existia antigamente um lugar chamado A Pedra, e os mais antigos vão saber o que eu estou dizendo. Quando faltava um funcionário na padaria, dizia assim, vamos pegar uma pessoa na pedra. Aí eu era pequeno e ficava imaginando que pedra era essa, né? E já me chamou muita atenção, porque pedra também estava relacionado com as pessoas que morriam. Fulano está na pedra, está em cima da pedra. E eu, em pequeno, não entendia. Vou entender uma pessoa antiga me dizendo, da parte de saúde, dizendo que essa parte eram as pedras que tinha debaixo do Hospital da Restauração, que era pedra de mármore, e quando a pessoa morria, estava na pedra, porque estava em cima da pedra de mármore. E a pedra era uma pedra que tinha no bairro de Água Fria, que o pessoal, os trabalhadores ficavam ali, e quando faltava alguém, você corria lá para pegar uma pessoa para fazer uma diária. Então vamos buscar na pedra, era uma coisa que me chamava a atenção. A outra coisa que é uma história dos mais antigos também, é dizer assim, vamos comer o rato da padaria. Eu pequeno dizia, o pessoal vai sair para comer o rato da padaria, mas o rato era o lanche que os mais antigos conversavam. Então, ali estava ovo, charque, tudo misturado, né? Você comia aquele pão. Mas foi a hora do rato e a gente pequeno querendo saber, pô, não combinava muito, né? O que era aquilo, mas assim, eram as histórias dos mais antigos e foi uma coisa que me marcou muito. O pessoal do Discovery vai gostar dessa história. Olha, para finalizar, eu queria que vocês falassem um pouquinho primeiro da casa aqui, da FIEP, como é que ela tem ajudado no sindicato, ajudado vocês. E depois também falar um pouco da FIEP Jovem, que está realizando aqui esse podcast. Agradecer a Francisco por fazer parte dos membros efetivos e dizer que ele é o primeiro presidente de sindicato que saiu da FIEP Jovem e hoje está aí comandando esse setor tão potente da indústria pernambucana. Eu vou quebrar um pouquinho a hierarquia, presidente, e nessa eu vou falar primeiro, porque assim, a FIEP, por ser um pouquinho mais antigo, a FIEP tem um papel fundamental nisso. Não é porque a gente está aqui, não, é porque assim, para mim sempre foi um órgão de excelência. Como todo órgão de excelência, não é que não tenha coisa a melhorar, tem, mas para mim sempre foi um órgão de excelência. A equipe é extraordinária, o pessoal está aqui para realmente ajudar. Fico muita pena e muito chateado quem está fora dos sindicatos, quem está fora de todo o sistema, FIEP, CNI, porque assim, às vezes quem está fora critica muito sem saber nem o que acontece aqui. E às vezes critica por palavra de outros. Quando você vem para cá, que você vê como a seriedade dessa casa. Tem 2 panificadores, Rodrigo e Mary, que tem grandes padarias aqui. Eles não queriam participar dos sindicatos por histórias que ouviram contar. Então, quando a gente se aproximou dele, eu passei 11 anos como presidente do sindicato, a gente fez de tudo para ele conhecer a casa. No nosso segundo mandato, ele já era diretor em nosso, e eles continuam como diretores nossos. Só foi eles conhecerem, participarem e ver essa importância. Isso é o do sindicato. FIEP, Casa de Excelência, sempre pronta para ajudar a gente. A FIEP Jovem, quando vocês começaram a falar de FIEP Jovem, fiquei triste porque por minha idade não dava para participar, mas estou aqui com vocês. Mas a importância que a gente vê tudo isso é que Chico, quando a gente pensou de todos os candidatos que podiam
tá ali como presidente. Eu disse, Chico, vai lá, se inscreve na FIEP Jovem, porque é muito importante as pessoas saberem como funciona, saber as casas que compõem o Sistema S, como funciona, Senai, o SESI, tudo, CIEP, o que é que podem fazer pela gente. E tem muita coisa que pode ser feita, tem muita coisa que todo dia a gente aprende uma coisa nova aqui, né? Todo dia a gente aprende uma coisa nova. Então, assim, sou apaixonado pelo sistema, sou apaixonado pela FIEP por tudo que ela faz, por tudo realmente. E na minha visão, super merecido por ser uma casa de excelência e assim, estou pronto para lhe ajudar. Perfeito, Paulo. Que bacana. Com relação à FIEP Jovem, eu acho que eu estava até na casa de Paulinho, estava Abraão, Israel e Rubens, eu acho. E aí a Israel também falou da questão do FIEP Jovem. E o que eu achei mais interessante é porque, assim, quando você não conhece o negócio, não conhece ninguém, fica aquela timidez inicial para você se aproximar, né? E aí disse, não, tem um Happy Business. Sexta-feira, no barzinho, a gente vai lá, conversa sobre negócio, tem apresentação e, né? Aí de pronto, então eu vou, chego no barzinho, tomo uma cervejinha e depois a gente... Eu acho que já no primeiro eu já falei, já apresentei sobre a Vila Amizade, então quebrou, né? Eu acho muito legal a questão do Happy Business. E fora isso, todos os eventos também que a FIEP Jovem faz, né? A questão do Dia Sem Imposto, que eu acho muito interessante também, para a conscientização da questão da carga tributária brasileira. Então, acho que é um projeto muito interessante da FIEP e sou grato. E essa questão do ambiente da FIEP Jovem, juntar essa questão do trabalho, de você estar trabalhando muito, mas juntar o momento de lazer, eu acho... E um lazer que não deixa de ser um momento de negócio. Mas você faz muito negócio no Happy Business. Exatamente. Muito. Os números são bem expressivos. É uma coisa que para mim é tão interessante, porque para a gente que tem de outra geração, a gente tem muita dificuldade de separar isso. Mas para vocês que estão chegando assim, dizendo que é um momento de lazer, que a gente vai tentar fazer também negócio e lazer junto. Porque a gente precisa se preocupar com essa parte emocional da gente, porque a gente tem que se preocupar com tudo que está envolvido no negócio, com a parte emocional dos nossos colaboradores e que é que se preocupa com a gente. Então, um momento desse de você estar junto, de conversar de uma maneira mais informal, vamos dizer assim, e fazer negócio e tomando um chopinho para quem gosta, eu acho que é uma coisa interessantíssima. É um networking extremamente espontâneo, né? A gente faz negócios de forma muito orgânica, né? É um modelo de evento que a gente encontrou, que a gente faz grandes parcerias. Já surgiram sociedades, né? Então a gente já tem pessoas que se conheceram através do rap e hoje são sócias. Né? Já montaram outros negócios, é muito rico. Os números são bem expressivos dos negócios que a gente consegue fazer. Né? E tanto nos bares, quanto na Casa da Indústria, quanto no Senai, hoje a gente está... Imagine você juntar, o Chico está aqui, trouxe uma cesta com os produtos da Vila Amizade, trazer os produtos da Vila Amizade, trazer um antepasto de uma indústria, trazer uma bebida de outra coisa. Vocês têm tudo aqui dentro da casa, né? Perfeito. E dá para juntar todo mundo até nisso, apresentar seus produtos, experimentar e assim, só vai colaborar ainda mais com tudo que o objetivo que vocês querem alcançar. Exatamente. Imagine só, a gente teve cerca de 80 pessoas no último Happy Business, aqui no rooftop do Senai, no espaço da casa também. Se a gente botasse todo mundo numa mesa redonda para conversar, a gente não ia conseguir fazer essa dinâmica que a gente faz no rap. E o rap, ele segue um rito. A gente tem que ter 3 empresas se apresentando formalmente. O cara vai pegar o microfone, vai apresentar. A gente vai apresentar a própria FIEP Jovem que ela fez. E depois o pessoal vai ficar circulando, conversando, se conhecendo. A gente bota um limite de horário, né? Porque senão estende, porque o pessoal realmente gosta e fica até o final. Porque a gente fez amigos, né? E realmente a questão da amizade e tal. E até uma provocação que a gente poderia, a gente já teve no passado aqui, Paulinho, a Quinta-feirina, você deve ter participado. A Quinta-feirina. A Quinta-feirina, e isso une, entendeu? Com certeza. A gente vai para fazer negócio, a gente vai para se unir com aqueles que são nossos pares, né? Exato. Quando eu cito que eu fiz a primeira visita à padaria de Chico e que o pai dele estava lá presente, e na hora que a gente falou dos órgãos de classe, ele falou da importância dos órgãos de classe que ele participava da Constituição Civil, quer dizer, foi uma coisa que passou de pai para filho. Por que eu estou lhe dizendo isso? Talvez, se Chico não tivesse um consultor que tivesse ido lá, tivesse um pai que pensasse desse jeito, tivesse muito mais dificuldade de conhecer os serviços do sindicato da gente. A FIEP Jovem já dá uma oportunidade de você, como empresário jovem, participar da federação,
que às vezes você poderia ter uma dificuldade, dizer aquilo não é um monte de caba mais velho, meu irmão, deve ser uma coisa tão chata. Ou então quem está fora, você começar a participar, começar a conhecer a casa, passar esse incentivo para os outros, ó, a gente tem que estar lá. E claro que a chamada tem que ser diferente. O que vai servir para um público talvez não sirva para o outro. Então, cada coisa no seu espaço de tempo correto, da maneira correta, para atingir o mesmo objetivo. Mas que vocês começarem a participar da casa desde cedo, eu só vejo vantagem. Pois é, e o pessoal se sente honrado, viu, Paulinho, de estar aqui. A casa tem uma credibilidade, então quando eles começam a adentrar o sistema e a participar de todos os eventos, o próprio podcast, o Dia Sem Imposto, a gente tem também a parte de formação de liderança, né? A gente elege alguns cursos específicos para o pessoal fazer, e eles realmente ficam felizes de entrar na casa, que era a proposta inicial da FIEP Jovem, como se a gente fosse buscar as novas lideranças industriais fora da FIEP e trazer para cá para fazer esse trabalho junto conosco, né? E Meire e Rodrigo, a gente que fala de sucessão, que é um problema para todas as indústrias, todas as empresas, e a gente está falando de indústria, a gente que fala de sucessão, a gente sabe que um dos problemas é que geralmente a velocidade de uma geração mais nova é muito maior do que da outra geração. Então, imagine a gente querendo que Chico fosse presidente do sindicato e não existisse a FIEP Jovem. Veja que trabalho a mais a gente ia ter. Apresentar a casa, que vocês já estavam apresentando, mostrar a ele que tem várias lideranças novas aqui dentro. A gente ia mostrar isso como. Então, ele ia para um ambiente um ambiente que era meu trabalho na época, para eu mostrar uma realidade. Se eu não mostrasse essa realidade, talvez eu pudesse errar mostrando a FIEP. Sim. Eu sou apaixonado pela casa e ia mostrar o melhor, mas talvez eu pudesse errar de alguma maneira. E você, no meio da FIEP Jovem, com o pessoal da sua geração, com aqueles objetivos, com as velocidades parecidas, ele já começa a dizer assim, o ambiente aqui, para mim, é muito mais agradável. É uma união de mentalidades. Né? Então, eu costumo dizer isso. Nós somos uma comunidade e a gente se identifica porque temos todos a mentalidade empreendedora. Né? No Rap, a gente vê empresas de diversos segmentos que são clientes entre si, né, que a gente fecha negócio, mas eu acho que todo mundo tem uma visão comum, né, e eu acho que é isso que faz com que a gente permaneça engajado e com vontade, né, virou um encontro mensal, a gente está sempre junto e dali fizemos amigos, como eu digo, é um movimento que só tende a crescer. Verdade. Paulinho, vá no próximo Rap, o pessoal fica muito feliz quando recebe os diretores, os membros aqui. Você leva um pãozinho. Marcantes eu não vou levar pão porque eu não quero ser concorrente de Chico. Eu vou estar lá presente. E para mim Chico vai ser um prazer. E assim, eu vou finalizar aqui o nosso podcast agradecendo a Paulinho, figuraça aqui, emblemática da federação, a Francisco, nosso presidente do Sindipão, a Meire, vice-presidente da FIEP Jovem. Convido vocês a assistir mais esse podcast e também a participar da FIEP Jovem para ter acesso a todos esses benefícios. Valeu, até mais. Valeu.